sei se você, antes até da gente entrar na mensagem, deixa eu perguntar, todo mundo está com o seu vaso aí? Sim ou não? Ixi, pastor, eu esqueci, não tem problema não. Tem ainda aí, obreiros? Tem ainda para quem esqueceu? Os irmãos vão passar aí. Caso você tenha esquecido, você pega. Se você não sabia, pastor, eu não estava aqui no domingo passado, não tem problema, você pode ficar hoje também. Você pode participar conosco dessa fé. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Desde o domingo passado, nós começamos esse propósito da Santa Ceia do Vaso Novo. E aqui, ó, nós entregamos esse papelzinho, representando aqui o seu vaso, representando a você, amém? Mas você não vai fazer pedido nenhum aí. Pastor, o que é que eu vou escrever então? Você não vai pedir nada. Você só vai colocar aí, nesse papel, os seus defeitos, as suas falhas, o que você sabe que precisa de mudança na sua vida, o que você tem de necessidade de corrigir, talvez não está conseguindo, né? Na sua própria força, você vai escrever aí, mas seja sincero e verdadeiro. Não maqueia a coisa não. Coloca aí assim escrachado, pastor, eu tenho que escrever mesmo, fique tranquilo que ninguém vai ficar lendo os seus defeitos, como eu brinquei, né? Nós já temos uma lista boa, eu vou falar de mim, né? Já tenho uma lista boa minha para eu me preocupar com os seus defeitos. Nós todos aqui vamos colocar diante de Deus hoje, amém? Daqui a pouquinho nós vamos fazer um ato de fé e você vai pegar tudo que você escreveu aí e vai colocar diante de Deus e nós vamos pedir a Ele para que Ele venha nos refazer, para que Ele venha nos reformar, para que Ele venha nos recuperar em nome de Jesus, amém? Faltou alguém escrever? Vai fazendo a lista aí. Teve uma irmã que brincou comigo de manhã e falou assim, pastor, um papelzinho desse tamanho para me escrever todos os meus defeitos? Ah, pastor, não vai dar não. Falei, resume aí. Dá uma resumida aí, tenta resumir. Ela falou, vou resumir. Deus muda tudo. Tudo tem que mudar. Mas não, eu quero que você seja específico, amém? Confessar seus erros é você falar mesmo, Deus, eu ainda tenho mágoa no meu coração. Deus, eu ainda preciso ser uma pessoa mais tranquila, eu sou uma pessoa muito explosiva, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou muito preguiçoso para as coisas de Deus. Eu gostei do irmãozinho que falou para mim, pastor, me ajuda a escrever aí. Escreve aí, pastor, eu não consigo orar mais de 5 minutos, isso para mim é um defeito muito ruim, eu quero ajuda, eu escrevi para ele lá, e aí o outro colocou, eu sou impaciente, desobediente, eu não estou conseguindo obedecer. Peça a Deus com sinceridade. Por quê, irmãos? Aqui nas mãos do oleiro é o lugar de se quebrar, é o lugar de se quebrantar. Amém, Jesus? É o melhor lugar onde você pode se quebrantar sem medo, porque aqui Deus vai te refazer. Diga graças a Deus. Faltou alguém aí? Já escreveu? Se precisar de caneta, pede para o vizinho aí do lado, pede emprestado para o irmão, ele te empresta, você escreve aí todos os seus defeitos, erros e falhas. Quem já escreveu, já vai abrindo a sua Bíblia, onde nós paramos no domingo passado. Você deve lembrar que nós começamos lá em Jeremias, no capítulo 18. Amém? Abra sua Bíblia lá. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Precisar de ajuda, os irmãos estão passando aí para te ajudar. Se você tiver dificuldade, está ali na tela também, você pode acompanhar por ali. Jeremias 18, 1. Em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Quem está firme no nosso jejum aí, diga amém. Continua firme, está acabando, hein? Essa é a última semana, vai terminar no dia 24, vai ser domingo que vem, e aí eu já vou aproveitar para fazer o convite para você, não perca domingo que vem, seu grande encerramento aí do nosso jejum, né? Dia 24, é o seu grande encerramento do nosso jejum, eu quero ver você aqui na casa de Deus, para nós encerrarmos juntos esse propósito aí, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Todos encontraram? Quem achou, diga amém.
Curva sua cabeça mais um instante. Espírito Santo, nunca é demais, ó Pai, a oração pedindo ao Senhor para que o Senhor dirija essa mensagem, essa palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, me usa aqui hoje, que eu seja nada mais do que um instrumento nas suas mãos. Fala ao nosso coração hoje, que Satanás e os seus demônios, em nome de Jesus, batem em retirada, caiam por terra. Espírito Santo, que hoje seja um dia em que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para operar, para derramar aqui da tua unção, para sarar, para curar, para recuperar, para reformar, pois é isso que o Senhor faz de melhor. A especialidade do Senhor é recuperar o que ninguém mais acreditava, é restaurar o que todos jogariam fora. Então hoje, Pai, fique à vontade, tenha liberdade aqui, e demônio, sai daqui, porque aqui não tem lugar para você, em nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Toda a sua atenção agora para a palavra. Jeremias 18:1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, versículo 2: levanta-te e faz o quê? E desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Isso aqui nós vimos domingo passado, estou voltando só um pouquinho. Deus fala com Jeremias, duas coisas que a gente tem que prestar atenção. Deus diz assim, ó, Jeremias, desce à casa do oleiro. A casa do oleiro, irmãos, presta atenção, é um lugar para nós que pode ser que não seja nem mesmo um ambiente, um lugar fisicamente falando. É algo representativo. Pode ser que a casa do oleiro seja um tempo na nossa vida, amém? Seja assim, talvez até mesmo um lugar. O que você precisa saber é que a casa do oleiro, para onde Deus mandou Jeremias ir, não ficava para cima, ficava para onde? Para baixo. Deus é claro para ele, Deus fala assim, ó, levanta e faz o quê? E desce. A verdadeira casa do oleiro, que é o lugar de transformação ou o tempo de transformação, é o lugar de reforma ou o tempo de reforma na nossa vida, não é para cima, é para onde? Para baixo. Mas o que significa isso, pastor? Significa que nós só vamos chegar na casa do oleiro nos humilhando, abaixando, diminuindo. Tem muita gente que até agora não entendeu isso. Está com medo de descer. Eu falei para você, tem que ser a sinceridade da nossa oração, tem que ser, Jesus, eu não tenho medo de descer, eu tenho medo de deixar de ouvir as suas palavras. Isso tem que ser o nosso medo. Se tiver que descer, se tiver que pedir perdão, se tiver que me humilhar, se tiver que recomeçar, para eu poder ouvir o Senhor, eu recomeço, eu desço. Diga glória a Deus. Porque Deus foi claro com Jeremias, desce à casa do oleiro e lá farei ouvir as minhas palavras. Deus não ia falar com ele onde ele estava. Deus, eu não falo aqui agora, do jeito que eu estou, da maneira que eu estou, não. Deus mostra aqui que ele tem um lugar específico para falar. Desce à casa do oleiro e lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Então Deus não fala, meu irmão, do jeito que a gente quer, onde a gente quer, no lugar e no tempo que a gente quer. Muitas vezes, tem gente que não está ouvindo a voz de Deus, se humilha. Por exemplo, dá um exemplo. A casa do oleiro pode ser a igreja, a casa de Deus. E tem gente que está lá em casa, sentado no sofá, querendo que Deus fale com ele. Deus, pode falar aqui comigo mesmo. Quantas vezes já ouvi isso, irmão? Vai para a igreja, por que você não está buscando a Deus? Não, pastor, eu aqui sentado no meu sofá, Deus fala comigo também. Deus falou para ele, não, eu vou falar com você aonde? Lá. E a igreja é uma espécie também de casa do oleiro. Por que, pastor? Quem chega aqui é porque desceu. Ele se humilhou. Conhece que tem tanta falha quanto todos os outros e precisou chegar aqui. Hoje mesmo eu falava com um irmão, um amigo, muito tempo. Ele estava contando para mim a conversão dele, né? Ele disse, olha, pastor, eu ia na igreja, chegava lá na igreja que eu ia, eu sabia de muita coisa errada. Eu sabia que a esposa do pastor estava traindo ele com o obreiro, aí o outro estava ficando com não sei quem. Era aquela rolaiada, eu olhava tudo aquilo, eu falava assim, meu Deus, para que eu vou ficar aqui? Para que eu vou para a igreja? Se tem tanta coisa errada aqui. E por isso ele falou assim, eu não me convertia, eu achava assim, eu não tinha entendido ainda que a salvação é uma coisa individual. Aí ele falou assim, aí eu não queria tudo aquilo, ficava sabendo das coisas, aí eu resistia. O meu negócio era aquela vida de balada, ir para cá, ir para lá. Ele falou, um dia eu sofri um acidente. Ali eu desci.
mensagem de hoje, né? Disse: ali eu desci. Ali eu percebi que Deus tinha guardado a minha vida, que eu precisava quebrantar. E que eu não tinha que estar na igreja porque o A, o B ou o C estava fazendo errado. O negócio era eu e quem? Deus. E ali eu comecei a buscar Deus de verdade. Não é o que tem que acontecer. Quando uma pessoa chega à igreja, ela desce à casa do oleiro, ela só permanece se realmente ela entendeu o propósito. Senão ela vai achar que precisa. Não é tão assim. Deus vai falar comigo aqui onde eu estou, do jeito que eu estou. Não. Vai. Isso foi claro. Jeremias: desce à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas. Não adianta, irmão. Deus não vai falar com você no pecado, por exemplo. Vida errada. Levando uma vida dupla. Deus não vai falar com você. Deus é exigente nesse sentido. A Bíblia diz que a iniquidade, o pecado, faz separação entre Deus e o homem, para que Deus não ouça a pessoa e a pessoa também não ouça quem? Deus. Enquanto você não se arrepender, não descer, não deixar esse pecado, não deixar essa vida errada, Deus não vai falar com você. Você não vai ouvir a voz do Senhor. O que aconteceu com Jonas. Você deve lembrar que nós falamos aqui domingo passado, só estou relembrando. Jonas, ele ouviu a voz de Deus uma vez. Jonas, desce a Nínive e prega a minha palavra. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele decidiu fazer o quê? Desobedecer. Dali para frente ele não escutou mais. Dali para frente ele não ouviu mais a voz de Deus. Ele só foi fazendo o quê? Lembra que eu falei? Descendo. Desceu a Jope, que era um porto, né? Lá ele encontrou um barco, pagou a passagem, desceu para dentro do barco. A Bíblia vai mostrando ele descendo, né? Dentro do barco, na teimosia, na rebeldia, vem uma tempestade. Descobrem que a causa da tempestade é ele. Jogam ele dentro do mar, ele desce para dentro do mar. Dentro do mar, Deus prepara um grande peixe. Ele é engolido e a Bíblia diz, ele mesmo fala que ele desce até os fundamentos dos montes, que é o lugar mais profundo do mar. E lá, quando ele fala assim, quando a minha alma desfalecia, eu me lembrei de quem? Eu me lembrei do Senhor. E entrou a ele a minha oração. E Deus falou ao peixe, o peixe volta à praia, vomita Jonas. E o capítulo 3, versículo 1 é bonito, que fala assim, ó. E falou o Senhor a Jonas pela segunda. Deus sempre dá uma segunda chance. Às vezes a pessoa tem que passar por... Porque quando ela ouviu a voz de Deus, ela decidiu desobedecer. Pronto, não vai ouvir mais. Só vai voltar a ouvir o dia que se arrepender e falar, Senhor, me... Aí Deus vai falar a mesma coisa que tinha falado lá atrás. E aí agora ele decide obedecer. Quem está entendendo, diga amém. Volta aqui, ele diz então, versículo 3. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão de quem? Do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Aqui é a nossa mensagem de hoje. Tudo isso que eu tinha dito, eu estava relembrando aí você domingo passado. Mas a Bíblia diz que quando ele desce à casa do oleiro, chega lá e ele vê a cena, né? O oleiro trabalhando. Estava lá a roda, o barro em cima da roda, e o vaso já estava praticamente pronto. Porém, quero que você preste atenção nesse detalhe. A Bíblia diz assim, ó, como o vaso que ele fazia de barro, o que diz aí? Se quebrou. Significa se quebrar. É o mesmo que quebrar a si mesmo. Na mão de quem? Não diz que o oleiro quebrou o vaso com a sua mão. Diz que o vaso se quebrou na mão de quem? Irmão, isso aqui é tremendo. Isso aqui é muito maravilhoso. Presta atenção nisso. Deus é todo poderoso. Deus é grande. Nós somos um simples vaso de barro. Só que mesmo Deus sendo tão grande, tão poderoso, irmão, podendo nos quebrar, simples toque, não faz. Irmão, Deus espera misericordiosamente. Deus espera pacientemente, benignamente.
Benignidade, a bondade esperançosa de Deus, é aquela esperança de um coração bom, que sempre vai haver uma mudança, que um dia vai ser diferente, até que você decida. Diga assim: a decisão é minha. Fala para o irmão do seu lado: a decisão é sua. Dentro que eu estou falando para você, Deus tem todo o poder, era só ele fazer assim, ó, ele nos quebrava por inteiro. Mas Deus espera pacientemente nós, simples vasos de barro, a nossa vontade, que nós venhamos decidir nos quebrar na mão dele. Irmão, isso é muito profundo. Se Deus quisesse, irmão, a hora que ele quisesse, como eu falei, era um sopro, não precisava nem mover. Um dedo de Deus é muita coisa para quebrar a sua vida por inteiro, para nos deixar em cacos. Mas Deus espera. A gente não é nada, mas Deus nos espera. Nós não somos simples vasos de barro, mas Deus tem paciência. Diga glória a Deus. Não, é um amor, é uma misericórdia que não tem como explicar. Deus fica com você ali, esperando a sua decisão. Ele está ali com todo o poder para te curar, para te restaurar, para melhorar a sua vida, para te fazer de novo. Só que a decisão não é dele, ele nos deu esse direito. Deus tem tanto amor, irmão, ele não obriga ninguém a nada. Deus não obriga. Ele deu para todo mundo uma coisa chamada livre-arbítrio. Nada mais é do que o poder de decisão. Deus chora vendo a pessoa sofrer, Deus chora vendo a pessoa padecer, querendo ajudar, mas ele não pode fazer nada enquanto ela mesma não decidir se quebrar na mão dele. Quem está entendendo, diga amém. Você que tem que decidir. A própria palavra de Deus fala isso: estou à porta e faço o quê? E bato. Deus não entra. Ele faz o quê? E bate. Ele não entra. Se alguém abrir, aí eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Mas a decisão não é dele. Ele bate, mas ele espera pacientemente, misericordiosamente, até que você tome a decisão para fazer o quê? Abrir a porta. Então, meu irmão, Deus está colocando na sua mão. Para de ficar colocando no colo de Deus a responsabilidade dessa decisão. O dia que Deus permitir, eu vou mudar. O dia que Deus me der o momento certo, no tempo de Deus, eu vou me entregar. Não, é no seu tempo. Porque no tempo de Deus já foi há 2000 anos atrás, quando Jesus desceu aqui nessa terra e morreu no nosso lugar. Você já fez a parte dele, diga glória a Deus. Agora Deus está esperando você. Que há tanto tempo está na igreja, está atrasando a sua mudança. Está atrasando o trabalho de Deus na sua vida. Há tanto tempo, todas as vezes, todo momento, toda hora, você tem uma desculpa para Deus. Senhor, ainda não, porque eu não estou pronto. Ah, Senhor, ainda não, porque isso, aquilo. Ah, Deus, ainda não, porque, e sempre vai haver um... Irmão, não abuse dessa misericórdia de Deus. Porque se você não se quebrar nas mãos de Deus, irmão, dizia isso domingo passado, você pode se quebrar na mão do homem ou na mão do diabo. Não queira isso, irmão. Porque se você se quebrar na mão do homem, o homem não vai ter piedade de você. O homem não terá misericórdia e o diabo muito menos. As mãos de Deus é o melhor lugar para você se quebrar. Diga glória a Deus. Porque quando você se quebra na mão de Deus, olha o que Deus vai fazer, volta aí. Como o vaso que ele fazia de barro, fez o quê? Se quebrou, ou seja, quebrou a si mesmo. Na mão de quem? Do oleiro. Tornou a fazer dele. Tornou a fazer dele. Repete isso comigo, diga: tornou a fazer dele outro vaso. Então presta atenção nisso aqui. Falei para você, Deus ele é especialista em recuperar. Deus é especialista em reformar. Deus não descarta, joga fora. Quando aquele vaso se quebrou na mão do oleiro, a Bíblia diz que Deus refez, só que Deus refez dele.
daquele mesmo vaso, daquela mesma pessoa, é que Deus pode refazer outra. Diga glória a Deus. Então vamos lá, olha, pastor, presta atenção. Muita coisa na nossa vida que a gente acha muito mais fácil jogar fora, descartar. É simples hoje. Hoje a gente vive um tempo que a maioria das coisas é descartável. Não deu certo, faz o quê? Joga fora. As pessoas não lutam mais. As pessoas não batalham mais. As pessoas não têm mais a personalidade de Deus, porque Deus não joga fora, Deus não descarta. Não deu certo? Joga fora. Não funcionou mais? Faz o quê? Joga fora. Não serviu mais para mim? Joga fora. O nosso Deus, meu irmão, Ele ainda é aquele que prefere recuperar do que descartar. Diga glória a Deus. Então não importa a situação que você esteja, não importa a situação da sua família, não importa a situação do seu casamento, a sua situação financeira, a sua situação espiritual, quanto você tenha de você em pedaços, Deus pode fazer outro. E Ele pode fazer, como diz ali, ó, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Quando uma pessoa realmente se quebranta diante de Deus, ela já não quer mais a vontade dela. Percebe isso? E agora, daqui em diante, é do jeito que pareceu bem aos olhos de quem? Senhor. É aí que Deus faz a obra, é aí que Deus começa a trabalhar. Enquanto a pessoa não se quebranta, enquanto a pessoa não se entrega, enquanto a pessoa não se lança na mão de Deus, então Deus fica impedido de. Então não impeça mais Deus de agir. Deus não vai destruir você. Irmão, presta atenção. Deus não é mau se Ele mudar os seus planos, se Ele mudar a sua vida. Hoje nós ouvimos uma mensagem dos 40 dias de jejum, espero que você tenha ouvido, se não ouviu, corre, ainda dá tempo. Falava muito a respeito de ser servo de Deus. Muita gente que ainda não entendeu o que é isso. O servo de Deus, um servo, ele não tem vontade. O servo, ele está disposto a permitir que a sua vontade seja mudada, a sua agenda seja transformada, o seu tempo, os seus projetos sejam todos mudados pelo seu Senhor. Porque Ele é de verdade. Quando Ele é de verdade, o quê? Servo. E às vezes a gente acha assim que Deus é mau, porque Deus está querendo mudar os nossos planos, Deus está querendo mudar os nossos projetos. Ah, mas eu queria isso. Mas, meu irmão, você já não sofreu o suficiente? Já não sofreu bastante para entender que o que bem parece aos olhos de Deus é melhor do que o que parece bem aos seus olhos? Não, a essência Deus vai manter. Só que o que Deus quer fazer é uma reforma. Aquele vaso era o mesmo, mas Deus refez ele de uma forma completamente o quê? Diferente. Quem está entendendo, diga amém. O barro era o mesmo, os cacos eram o mesmo. Depois que Deus refez, que o oleiro refez, já não era mais o mesmo vaso. Já não tinha mais a mesma forma. Deus quer fazer. Chega. Às vezes a gente quer se entregar, mas quer ficar com uma reservinha do que a gente era. Você quer Deus, você quer uma mudança, mas você tem medo de se entregar de verdade. Você tem medo que Deus mude os seus planos, você tem medo que Deus tire você da convivência das pessoas com quem você convive. Você tem medo de perder as amizades que você tem, você tem medo de perder as pessoas que te cercam. Você tem medo de deixar o seu convívio, aquilo que hoje para você dá prazer, aquilo que hoje para você dá alegria, você tem medo de Deus roubar a sua vida. Sabia que tem muita gente assim? A verdade é essa. Pode não dizer, mas o Espírito Santo sabe. Você quer Deus, você quer o que Deus tem para você, mas você não quer que Deus mude a sua forma completamente. Você quer Deus? Eu quero me entregar, mas deixa um pouquinho do que eu sou, deixa um pouquinho do que eu era, deixa essas amizades ainda na minha vida, deixa esses costumes que eu tenho. Ah, porque eu sou nervoso, eu nunca vou mudar, isso aí é meu. Ah, porque eu sou assim, não mudo nunca. Você tem que hoje se entregar por inteiro. Tem que hoje abrir o teu coração e falar: Jesus, é do seu jeito, é como bem parecer aos seus olhos. Você tem coragem de fazer? Se você não tiver coragem de se quebrar nas mãos do oleiro, esquece. Ele não vai quebrar você.
não vai fazer por você o que você tem que fazer. A decisão é sua. Quando você realmente decide, chega, eu quero, aí Deus vai te fazer, só que com outra forma, completamente diferente, que as pessoas que um dia te conheceram, não vão nem te conhecer mais. Diga glória a Deus. Você sabe que é a mesma pessoa porque tem a mesma aparência, tem a mesma cor. Mas quando uma pessoa realmente se entrega, irmão, você já deve ter conhecido alguém assim, quando uma pessoa realmente se entrega a Deus, você olha para ela, você acredita que é a mesma pessoa, porque tem a mesma aparência, tem a mesma cor, tem o mesmo tom de voz, mas você fala, não é possível que é a mesma pessoa. Porque a forma mudou completa. Isso que Deus quer. Tem como, irmão, Deus reformar você e conservar aquele pecadinho que você quer ainda deixar na sua vida. Não tem como Deus reformar você e conservar aquela aparência que você quer manter ainda, não. Você abre mão de aparência e de verdade se entrega e fala, Deus é de verdade, ou senão não tem jeito. Não tem como. Quem está entendendo, diga amém. Rapidinho, vamos lá para Isaías capítulo 42. Quero te mostrar isso aqui. Isaías capítulo 42, versículo 3. Quem está entendendo, diga amém. Você tem coragem hoje de se entregar mesmo nas mãos do oleiro? Para ele fazer como parecer bem aos olhos dele? Ou você tem medo ainda? Ai, pastor, mas aí eu não vou poder nunca mais fazer o que eu fazia. Eu vou poder nunca mais agir do jeito que eu agia. Pois é, não vai. Só que eu te garanto, quando Deus terminar a obra dele, você não vai sentir de falta de nada do que você fazia. Te garanto que quando Deus terminar a obra dele, você não vai sentir saudade de nada de quem você era. Diga glória a Deus. Só que você tem que ter coragem. Você tem que se lançar. Olha o que diz Isaías capítulo 42, versículo 3. Isaías 42, 3. Não vai ter. Você vai ter que pegar de outro lugar. Isaías 42, 3. Quem achou, diga amém? A sua Bíblia diz assim, ó. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o quê? Juízo ou justiça, depende da tradução. Deixa eu explicar isso aqui para você. Aqui é uma profecia de Jesus. Isaías foi um dos profetas que mais profetizou a vinda de Jesus. Ele está dizendo o seguinte, que quando Jesus viesse, isso seria parte da obra de Jesus. A personalidade, a obra de Jesus seria essa. Qual? Ele não iria esmagar ou quebrar, né? Como diz ali, a cana trilhada. Pastor, não entendi. O que era essa cana? Essa cana ela era uma espécie de planta ou de galho que dava diz os estudiosos, na beira de rio, essas coisas assim, ela era oca por dentro. Então ela era muito usada para bastante coisa, principalmente para trabalhos com água. Porque eles tiravam ela, era um pedaço assim, de madeira, né, de galho, mas ele era oco por dentro, então se tornava como se fosse um cano. Deu para entender, sim ou não? E aí o que acontecia? Como ele era muito usado até com trabalho com água, ele era muito frágil, apesar de ser bastante usado, ele era muito frágil. Acontecia dele de rachar, ela rachar essa cana. Depois que racha, o que acontece? Segura a água? Não segura mais. Só que também era uma coisa que tinha abundância. Então tudo que tem abundância geralmente é descartável. O que eles faziam? Era fácil de achar. Eles pegavam essa cana que já estava rachada, para ninguém correr o risco de usá-la de novo, e ela está rachada. O que eles faziam com ela? Ela já estava rachada, então eles pegavam e faziam o quê? Esmagava. Já que está rachada, não presta mais para... Tá. Vamos lá e pega outra. Pronto. A rachada, a gente acaba de esmagar. Mais ou menos assim, para você entender, já deve ter acontecido com você, desse exemplo de manhã. Você pega uma caneta, aí você pega a caneta não funciona. Aí você coloca ela no lugar de novo. Aí você esquece
Precisa de uma caneta de novo, você vai lá e pega a mesma caneta. Aí você vai usá-la, não? Funciona. Aí você vai e põe ela no mesmo lugar de novo. Aí você vai esquecer de novo. Aí o que acontece? Você precisa de uma caneta, você vai pegar qual? A bendita de novo. Aí você vai usá-la, não? Quem já ficou com raiva e fez assim, ó? Jogou fora. Vou jogar isso aqui fora. Para não correr o risco de precisar de novo, esquecer que ela não funciona. Aí você vai lá jogar fora e compra outra. Caneta é fácil. Então, a comparação aqui de Jesus é a mesma coisa. Meu irmão, Deus não nos vê de maneira descartável. Deus não vê tua família, teu casamento, teu ministério, o que quer que seja, de maneira descartável. O ministério de Jesus, quando ele viesse, ele veio exatamente, ele mesmo citou essa palavra. O ministério de Jesus seria de recuperação, diga glória a Deus. Seria de restauração. Seria pegar o rachado e não acabar de esmagar. Pega outro lá. Não. Pegar o rachado com toda a paciência, com todo amor, restaurar, recuperar, porque ainda tinha jeito. Diga glória a Deus. Isso que Jesus faz. Amém? Tá aí? Põe para mim. Olha lá essa versão aqui que eles colocaram ali para mim, a Bíblia Viva. Olha aqui na tela. Não quebrará o caniço o quê? Olha aí de novo. Então era aquele caniço, né? Um pedaço de cano fino que trincava, rachava. Bom, para ninguém correr o risco de usar isso aqui, vamos acabar de esmagar. Já não serve mesmo, a gente vai lá e pega outro. Não, ele não vai fazer isso. Ele dá outro exemplo, ele diz assim, ó, nem apagará a pequena chama que quase não dá luz. Era aquela, aqui fala o pavio, né? Na época era a lamparina, e quando ela estava quase para apagar, ela começava a soltar aquela fumacinha, sabe? Ela já estava quase apagando. Então Jesus seria aquele que pegaria essa pequena chama que já está quase apagando, colocaria as mãos em volta e sopraria. Até ela acender de novo. Diga glória a Deus. Então, o ministério de Jesus, e é o nosso hoje, é o ministério de recuperação. Diga glória a Deus. De restauração. Jesus não ia descartar. E você vê isso mesmo, que Jesus pegava pessoas que ninguém achava que tinha recuperação e Jesus recuperava. Diga glória a Deus. Então, entenda isso. Só que para Deus poder fazer isso, se é o que Ele quer fazer, precisa confiar nele. Você só pode se quebrar nas mãos do Senhor se você confiar nele. Você está faltando essa confiança. De confiar que o plano dele vai ser melhor que o seu. De confiar que aos olhos, o que parece bem aos olhos dele vai ser melhor do que o que você até hoje viveu, a sua experiência de vida, o seu tempo. Você tem que confiar. Aí ele fala assim, ó, ele mostrará amor a quem? Aos fracos. E dará forças a quem? Aos desanimados. Diga glória a Deus. Ele diz assim, ó, fará completa justiça a todos os que foram prejudicados. Diga glória a Deus, irmão. Irmão, foi para isso que Jesus veio. Foi isso que foi profetizado a respeito de Jesus. Ele mostrará amor aos fracos e dará forças ao desanimado. Você está assim aqui hoje? Está no lugar certo para se quebrar. Está no lugar certo para se quebrar, para se lançar nas mãos daquele que não vai te esmagar, não vai te apagar, mas vai te restaurar, vai te refazer, vai te reformar. Diga glória a Deus. Para terminar, rapidinho, 2 Reis capítulo 4, versículo 38. Já vou encerrar já. 2 Reis capítulo 4, verso 38. É muito mais fácil desistir, sim ou não? Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou largar a mão logo. Vou desistir desse casamento, isso aqui já não tem mais uma função, já não é mais útil. Já não funciona mais esse relacionamento, já não funciona mais. Já está quebrado, já está quase apagando. Para que eu vou insistir numa coisa assim? Mas Deus insiste, diga glória a Deus. Deus insiste. Deus não desiste. Deus não joga fora. Amém, Jesus? Deus não joga fora. Se você quiser, hoje Ele pode te refazer, Ele pode te restaurar, em nome de Jesus. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 4, versículo 38.
Segundo Reis 4:38. Nós já vamos orar já. Quem achou, diga amém. Ele diz assim, ó. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Versículo 39. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coliquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. 40. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, ao quê? Morte, aonde? Na panela, e não puderam comer. Então olha para o pastor, estava lá, o Eliseu estava junto com os filhos dos profetas, e alguém disse: coloca lá a panela no fogo. Alguém vai lá e pega ervas para fazer um caldo, uma sopa. E saiu um moço, talvez sem experiência, talvez sem saber o que estava fazendo, mas com uma boa intenção. Ele queria matar a fome, quem estava precisando. Ele acha, no lugar de uma solução, de uma comida, ele acha uma parra brava. Mas ele diz que, ele pensa, né, que aquilo seria bom. Aí o que ele faz? Ele colhe, chega lá, joga dentro da panela, começa a fazer. Mas eu pergunto para você, ele queria matar alguém? Esse moço que colheu dessa erva? Era a intenção dele? Sim ou não, igreja? Quem está aqui fala amém. Misericórdia, quem está acordado fala aleluia. Você está aqui, pergunta para o irmão do seu lado, você está aqui? Oh, acorda aí, olha para mim. Ele queria matar alguém? Claro que não. Ele não queria matar ninguém. O que faltou para ele? Experiência. Faltou para ele entender? Faltou para ele conhecer? Eu vou falar para você, tem muita gente de Deus, com boa intenção, mas que erra também. Estou perguntando isso aí faz tempo, mas não cansa não, é bom para você. Alguém de Deus também erra? Vou perguntar melhor. Alguém de Deus também peca? Quem é de Deus também peca? Não acredito. Peca? Quem é de Deus peca ou não peca? Quem é pecador fala amém. Ah, eu sabia. Então, quem é de Deus também peca, abençoado. Às vezes sem querer, às vezes não era a sua o quê? Intenção. Não quer matar ninguém. Só que o quem é de Deus, aí eu volto naquela coisa que eu estou batendo aqui, me perdoa pela repetição, mas eu preciso falar disso. Como que quem é de Deus peca? A pessoa que é de Deus, ela peca. Eu aprendi, já me estou ensinando você aqui, não vai esquecer. Do mesmo jeito que alguém coloca a panela coloca a mão, numa panela fervendo. Olha para mim, quando você coloca a mão numa panela fervendo, você demora quantos dias para tirar a mão? Hã? Quantos dias você demora para tirar a mão da panela fervendo? Nem um segundo. A hora que você bateu a mão na panela fervendo, o que você faz? Misericórdia. Jesus me perdoa, o que eu falei, o que eu pensei, o que eu fiz. Jesus não era isso que eu queria, me perdoa, falhei, faltei, errei. Jesus me perdoa, me conserta aqui agora e não quero mais. Quem está entendendo, diga amém. Como Jesus ensinava, vai, não peques. Só que tem aquela pessoa, meu irmão, que está vivendo no pecado. É aquele que já colocou a mão na panela quente, na panela fervendo, e não tirou mais. E não está mais doendo, porque ele se tornou já insensível. O pecado já faz tanto tempo, ele já nem sente mais, não pesa a consciência, não dói o coração mais.
Está entendendo, sim ou não? Já se tornou insensível. Eu vou falar mais, já está até gostando. Já até gostou. Já planeja agora, já faz com si, está vivendo daquele jeito. Está escolhendo viver daquela maneira. Essa pessoa ela vai para o inferno. Essa pessoa que vai perder a sua salvação. Ela está vivendo conscientemente no pecado. Eu creio aqui que não foi o caso. Esse moço, esse rapaz, ele não queria de intenção, ele não fazia aquilo de uma maneira contínua. Não, ele cometeu um erro. Ele cometeu uma falha. E às vezes pode ser que você tenha cometido no seu casamento, ele na sua casa. Às vezes você tenha cometido uma falha. Só que, irmão, não é porque você errou, você teve uma falha, você teve um erro, você não presta mais. Amém? Não é porque você teve uma falha que você não presta mais. Para Deus você não serve mais. E aí onde eu pergunto para você, dizem assim, olha lá, ó, homem de Deus, a morte na panela. E não puderam o quê? Comer. Porque o que ele tinha colocado na panela era veneno. Vem cá, vamos dizer que você está fazendo lá. Tá gostoso, tá cheiroso, tá a coisa mais linda. Aquele feijão, aquela comida que você está fazendo. Tá tão cheiroso, tá até bonito de você ver aquela panelona de feijão, aqueles corinhos de porco, aquela linguiça calabresa, meu Deus do céu. Já faz 40 dias. Já faz 33, tá chegando. Né? Aí alguém, você tá lá cozinhando, alguém vem, sei lá, derruba lá um pacote de chumbinho dentro. Derrubou um pacote de chumbinho dentro daquele. Aí você olha aquele feijão tão cheiroso, tão maravilhoso, você fala assim, não vou jogar fora não. Vou tirar um chumbinho daqui, tirar outro chumbinho dali, põe na panela ali, vai tirando o chumbinho de lá, dá para comer. Você faria isso? Você arriscaria isso? O que você faria, sinceramente falando? Não, joga fora. Você não ia arriscar. Aonde caiu o veneno aí dentro? Não tem mais o que fazer. Eu não vou arriscar, tentar reaproveitar alguma coisa. Que está tudo acabado. Joga tudo, sai fora e faz o quê? Faz de novo. Deus não é assim. Às vezes, como eu disse, você é uma pessoa de Deus, mas você cometeu um erro. Esse pecado trouxe morte. Esse veneno envenenou seu casamento, envenenou a sua vida financeira, envenenou a sua vida espiritual. Mas eu vou te mostrar aqui o que Deus faz. Versículo 41. Porém ele disse, trazei, pois, farinha. O homem de Deus falou assim, não joga fora não. Não, vamos jogar fora não. Joga fora não. Deus não joga fora. Mas caiu veneno aqui dentro, está tudo perdido, envenenou a coisa tudo. Ele não sabia o que ele estava fazendo, ele cometeu um erro. Mas não está tudo perdido, diga glória a Deus. Não está tudo perdido. Espera aí, trazei-me, pois, a farinha. E deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum no quê? Na panela. Eu acho isso aqui tremendo, diga glória a Deus. Glória, meu irmão, uma coisa que podia matar, uma coisa que trazia morte, Deus não desperdiçou. Aquilo que matava, Deus pegou e conseguiu, só Deus para fazer, transformar, dar. Aquilo que trazia morte, agora trazia o quê? Vida, diga glória a Deus. Agora iria sustentar. Uma coisa que antes estava contaminada de veneno, agora não tinha mais veneno? Eu para o irmão do seu lado fala assim, o seu Deus é Deus do impossível. Irmão, Deus pode tirar esse veneno da sua vida. Deus pode descontaminar seu casamento, sua família. Aquilo que você olha e fala assim, não tem mais jeito, tem que jogar fora, não tem mais o que fazer. Deus pode. Joga fora não. Não está tudo perdido, diga glória a Deus. Não está não, meu irmão. Creia nisso que eu estou te falando. Jesus fez isso com Saulo.
Saulo era aquele que matava. Jesus conseguiu transformar aquele que matava naquele que salvava. Diga glória a Deus. É o que Deus faz. Por mais aos olhos humanos que a situação esteja perdida, ainda tem jeito. A de Deus está dada para você hoje. Amém? Só que eu gostaria que você ficasse de pé. Pode ficar de